Salve, salve galera massa, tudo bem com vocês? Estamos aqui de novo para gravar uma nova videoaula. Isso mesmo, minha gente. Eu me chamo Professor Diogo. E eu, Professor Jadson. E hoje nós vamos falar de um assunto que está na atualidade, né? Vamos falar aí da origem do conflito entre Estados Unidos e o Irã. Então, para a gente entender o contexto desse conflito, a gente tem que voltar aos primórdios. Então a gente vai falar da sua origem e possivelmente o trajeto que isso vai seguir. Antes de mais nada, pedimos aí para vocês curtirem o nosso vídeo. Segue lá nossa página do Instagram que está muito interessante. E não esquece de inscrever no canal, tá certo? Beleza? Então roda a vinheta aí, Júnior, que daqui a pouco a gente volta. Vai lá, Júnior. Então, dando início à nossa videoaula de hoje, vamos falar dos primórdios do embate entre os Estados Unidos e o Irã. Só para a gente lembrar, os Estados Unidos começou a se tornar uma potência mundial logo no fim da Segunda Grande Guerra Mundial, né? E a gente viveu naquele período da Guerra Fria. Então, os Estados Unidos ainda não era uma potência muito grande no Oriente Médio, coisa que o Reino Unido já era há muito tempo e já detinha 16% do petróleo que o Irã produzia. Então, os Estados Unidos virou um aliado do Irã e assim tornou um pouco mais forte o seu relacionamento com o Irã e os Estados Unidos. Os dois ficaram bem mais sólidos. Então, os Estados Unidos começou a barganhar mais aliados e ganhar mais fortalecimento na briga da Guerra Fria contra a União Soviética. O primeiro presidente eleito democraticamente no Irã foi o primeiro-ministro Mohammad Mossadegh. Ele resolveu nacionalizar as indústrias do país, acabando com os negócios lucrativos que os britânicos tinham por décadas, além de fechar a embaixada do Reino Unido em Teherã, expulsando de vez os britânicos de seu país. Bom, gente, então o Reino Unido ficou realmente de mãos atadas. E aí eles resolveram pedir ajuda aos americanos, certo? E aí eles acabaram, com a ajuda da CIA, né, a recém-criada CIA, acabou orquestrando aí um golpe ditatorial aí no Irã, né? O Irã acabou voltando a ter uma monarquia, certo? E logicamente que o interesse dos Estados Unidos era além do petróleo, certo? Eles tiveram medo aí que os iranianos começassem a seguir algumas ideias comunistas, né, da União Soviética. Então, com esse medo, né, da Guerra Fria, eles resolveram aí dar esse golpe, né, de Estado aí no Irã em 1953. Com a monarquia no Irã, o petróleo do país passava agora a ser praticamente controlado pelos americanos, que mantinham uma ótima relação com o governo iraniano. Porém, o apoio americano a um governo autoritário fez criar um sentimento de revolta e de anti-americanismo entre a população iraniana, o que ajudou a desencadear a Revolução Islâmica no país em 1979. Assim foi declarado a criação da República Islâmica do Irã. Para vocês fazerem ideia, o ápice da quebra da relação entre o Irã e os Estados Unidos foi em novembro de 79, onde um grupo de manifestantes invadiram a embaixada americana em Teherã e mantiveram vários reféns. Os últimos 52 reféns só foram libertados em janeiro de 1981. Durante o período do sequestro, em 1980, os Estados Unidos romperam relações diplomáticas com o Irã, que perduraram até os dias de hoje. As sanções. Em 1984, o presidente americano Ronald Reagan declarou que o Irã patrocinava o terrorismo, proibindo a importação de vários produtos e se opôs ao Irã de receber empréstimos de outros países. Reagan ainda apoiou o Iraque de Saddam Hussein na guerra contra o Irã entre 1980 e 1988. A situação só piorou com o governo de Bill Clinton, onde o então presidente proibiu qualquer participação de empresas americanas na indústria petroleira do Irã. Vetou investimentos, com o pretexto de que o Irã estava fabricando armas de destruição em massa. Bom, minha gente, e essas sanções na verdade só continuaram, certo? Com o governo aí de George W. Bush. Algo mudou em 2015, quando finalmente aí o Barack Obama, né, ele assumiu o poder e resolveu entrar em negociação aí com o Irã, certo? O acordo seria o seguinte, que o Irã parasse com o armamento nuclear, né, de fabricar esse armamento,
e as sanções iam ser eliminadas, né? Vários países aí apoiaram a ideia, ficaram muito contentes, mas Donald Trump aí em 2018 fechou esse acordo, né? Não teve boquinha para os iranianos. Se vocês pararem para pensar e ver os fatos, sempre os Estados Unidos entram com as mesmas desculpas, os mesmos propósitos, né? Dizer que é o combate ao terrorismo, para depois abarganhar toda a questão do petróleo que existe ali no Oriente Médio no geral, né? Porque isso foi utilizado também no Afeganistão, no Iraque. Os Estados Unidos apoiou o Iraque na guerra que a gente já falou anteriormente aqui, mas depois Saddam Hussein virou-se contra os Estados Unidos. Mesma coisa foi o Afeganistão com Osama Bin Laden e depois se virou contra os Estados Unidos. Então, isso aí é uma coisa que vem acontecendo toda vez que acontece esses embates entre Estados Unidos e algum país do Oriente Médio. Exato, gente. E lembrando aí, vocês gostaram do vídeo, esse vídeo foi apenas para relatar aí como foi esse início desse conflito entre os americanos e os iranianos, né? Algo que aconteceu de uma hora para outra, tá certo? Certo? Então espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje e fiquem ligados também nessa questão entre Oriente Médio e Estados Unidos, porque isso aí também é um tema bem atual, que a gente está vendo diariamente algumas notícias e informações também entre Estados Unidos e Irã, né? E possivelmente lá no final do ano pode ser cobrado numa prova do Enem. Então, lembrando, como sempre, né, pessoal? Pra frente é que se anda, porque do contrário... É retrocesso, parceiro. Abraço, galera!